As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Computador, laptop, tablet, celular. Quem sabe viver sem eles, hein? A gente carrega tudo embaixo do braço. Celular, então, nem se fala. Parece uma extensão das nossas mãos, né? E na hora da alimentação? Também. Mas será que tanta atenção voltada para outros estímulos que não o aroma, a textura e a composição dos alimentos pode causar algum prejuízo? É o que vamos desvendar nesta edição do Mentalistas. E para entender qual é a influência da tecnologia nos nossos hábitos alimentares, eu convidei a nutricionista Patrícia Cruz, mestre em saúde pública pela USP. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Camila. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigada pelo convite. E também do outro lado da bancada aqui do programa, a neuropsicóloga Gisele Calia, integrante do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Camila. Para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da tecnologia, fazendo um parâmetro de linhas gerais, né? Como é que a tecnologia tem mudado os hábitos e os comportamentos dos seres humanos, hein, Gisele? Olha, tem mudado numa velocidade, assim, assustadora, né? Então, assim, hoje em dia já não dá para você não estar o mínimo atualizado em relação às tecnologias, porque você fica um excluído social. Isso eu vejo, assim, até em termos de trabalho de consultório, em todas as idades. Quer dizer, das crianças que têm menos resistência, obviamente, e aceitam a tecnologia, e os idosos. Quer dizer, um idoso hoje que não tem acesso à tecnologia, ele é excluído mesmo, quer dizer, não tem contato com os filhos não sabem como se relacionar com eles, então há uma mudança grande na forma de se relacionar, e acho que é um caminho sem volta. Então agora a questão é como podemos incluir essa tecnologia, na verdade, para melhorar a nossa vida e não criar hábitos negativos, né? A gente observa muito em restaurantes, às vezes vão casais num jantar romântico, né, uma cantina italiana, sei lá. E aí o casal fica mais cada um no seu mundinho de celular do que aproveitando o momento e a alimentação. Do ponto de vista nutricional, a tecnologia tem atrapalhado um pouco, Patrícia? Qual que é o seu parecer sobre isso? Acho que tem os dois pontos. Ela atrapalha no sentido de, no momento da refeição, a gente precisa ter atenção plena para que nós possamos escolher o alimento e para que a gente também tenha a percepção real da fome e da saciedade, para que a gente encontre a saciação, que é o momento que a gente decide parar de comer, estou de fato saciada, para que a gente saiba a saciedade, que é o tempo que a gente vai ficar sem comer, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela tem as duas faces. Por outro lado, ela também aproximou os alimentos das pessoas, né? Em que sentido, Patrícia? Hoje em dia a gente pode pegar insights, receitas de alimentos mais saudáveis, mais práticos, que podem ser feitos em 10, 15 minutos. Então tem os dois lados, ela não é completamente negativa. Agora, no caso da televisão, também é a mesma situação ou não? Nem tanto? Não, no caso da televisão não, né? Porque ela dispersa muito, né? A gente precisa, no momento da refeição, é preciso criar rituais. Então, é preciso se colocar à mesa, é preciso se colocar os talheres lado a lado do prato, né? Eu preciso criar um ritual para que meu cérebro reconheça o momento de refeição, para que ele reconheça o começo, o meio e o fim da refeição, né? Para que eu tenha, novamente, para que eu me ligue no que é fome, no quanto eu preciso comer daquela porção que está no meu prato e do quanto eu já estou saciada. Quando eu tenho outros estímulos, que é a televisão, eu entro no automático. Então, eu não percebo o sabor, eu não percebo o odor, eu não percebo a textura no ato da mastigação. Então, quanto daquilo me sacia? É o quanto eu colocar no prato, porque eu estou sendo estimulado por outras coisas, que não tudo isso que envolve o ritual, o olfato, a mastigação. Fico pensando no indivíduo ansioso, né? Naquele sujeito que já tem outras questões ali. Ele está ansioso porque
tem uma entrevista de emprego, ou pediu alguém em namoro, mas a pessoa não respondeu, senta com aquele prato na frente da televisão, em frente à TV, e come. Quer dizer, para a pessoa que é ansiosa ou tem alguma outra patologia, isso também é diferente nesse ambiente? É bem prejudicial. Eu acho que na fala da Patrícia, nós vemos duas coisas importantes. Uma é a questão dessa atenção dividida. Então, quer seja a televisão, no caso, ou um smartphone, um celular, então nós estamos dividindo a atenção. E como ela bem colocou, quer dizer, você não vai perceber ao mesmo tempo o tipo a quantidade, a textura, o sabor, o prazer da alimentação e o que quer que você esteja vendo, ou na televisão, ou no caso no celular, né? Então você vai dividir a sua atenção. Então você não vai fazer bem nem uma coisa e nem outra. Supostamente pelo celular, chegam mensagens, eu digo celular, enfim, o aplicativo que você estiver usando, chegam mensagens mais importantes até, teoricamente, do que aquela alimentação naquele momento. E isso que é o perigoso, porque o seu cérebro vai dar mais importância para aquela mensagem e vai registrar de uma maneira ruim, né? Justamente não vai lembrar quanto você comeu, quando. E tem pesquisas bem interessantes sobre isso. Não sei se depois a Patrícia pode colocar uma. Eu lembro uma muito interessante, que foram 3 grupos de pessoas de mesmo peso e que foi dado a mesma quantidade de comida. Para o primeiro grupo, era pedido que elas jogassem um jogo no tablet, cujo prêmio era dinheiro. Então, comia e jogava, e se ganhasse, ganhava dinheiro. O segundo grupo comia, jogava, mas não ganhava dinheiro, mas jogava. E o terceiro não jogava nada, não tinha nem tablet por perto. Só comia. Então, na primeira, né, obviamente, né, pode-se supor que a comida fosse menos interessante do que ganhar ali o jogo, né? Então, era uma atenção dividida. E qual foi a prova de que realmente esse primeiro grupo que comia jogando para valer, né, comeu pior e não teve a noção de saciedade? Foram oferecidos biscoitos, bolacha, depois de um tempo, né, determinada ali a alimentação, e o primeiro grupo, ou seja, o grupo que comeu jogando para valer, comeu muito mais bolacha, assim, 60%, significativamente mais, do que o grupo que comeu sem nenhum aparelho celular, enfim. Né? Então, eu acho que isso já fala por si, né? Quer dizer, então elas comeram a mesma quantidade, mesmas comidas, e passado um pouco, o mesmo tempo para todas, o primeiro grupo comeu muito mais, ou seja, não tinha o registro. Então tem as duas questões, a da atenção dividida e a da falta de memória mesmo. Quer dizer, o cérebro, ele não vai registrar. Né? Então, o estômago está cheio, vamos dizer assim, mas o cérebro não registrou a tal da saciedade que a doutora Patrícia falou. Tem alguma pesquisa que vai nessa linha também, ou alguma coisa que acrescente, Patrícia? Tem alguns estudos que mostram, né, o quanto é importante. Na nutrição agora, ou na medicina, a gente tem tratado muito o mindfulness, né, que tá em alta agora, né? O que é o mindfulness? É você fazer suas coisas com atenção plena, aqui e agora, livre de julgamento. Então, ele foi feito por um biólogo, né? O João Cabá, químico e biólogo molecular, e ele trouxe a técnica que tem uma origem budista para a medicina. Inicialmente era para aliviar o estresse, mas ela tem sido utilizada para aliviar dor, para tratar o diabetes e também para tratar os comedores compulsivos, digamos assim. A gente tem feito isso, tem chamado de mindful eating, né? Atenção plena no ato de comer, né? Então, quando você começa o ato de comer, pense na tua mastigação, na comida indo de um lado para o outro na boca, né? No barulho que essa comida faz na tua boca, né? Ela explode, né? Ela é crocante. Tem um exercício muito interessante da uva passa. Como é que é isso? Né? Da uva passa, você você pega uma uva passa, antes de levar à boca, você
percebe a uva passa na tua mão, né? As estrias da uva passa, se ela é macia, se ela é resistente ao teu tato. Depois você leva a boca, né? Na boca você vai perceber o quanto ela também é macia, né? Quais são os sabores, né? Leva de um lado, leva do outro, cheira a uva passa, né? Depois disso, assim, é uma uva passa que você vai demorar 1 minuto, talvez 2 minutos para degustar essa uva passa. Depois disso, você vai perceber vários sabores. Tem gente que descobre que nunca gostou de uva passa. Ah, não, eu amo uva passa. Tem gente que descobre sabores que nunca percebeu, né, na uva passa. Então, não é uma técnica utilizada para emagrecimento, mas é uma técnica utilizada para controle, para mudança do estilo de vida, para controle do hábito alimentar. Isso é importante. Não é uma técnica de emagrecimento, né? Mas muda o estilo de vida da pessoa. Então, para uma pessoa ansiosa, é importante, porque ela também ela indica algumas terapias de relaxamento, né? A yoga, por exemplo, né? Então, para uma pessoa que é ansiosa, é importante, porque ela vai estar ali, ela e agora, só ela, com o alimento dela, com o pratinho dela. E ela vai fazer todos esses pensamentos em relação ao hábito alimentar. Então, ela vai chegar mais próximo. Eu imagino o quanto pode ser desafiador para essa pessoa fazer esse teste da uva passa, Gisele. Muito, muito desafiador, porque pensando então nesses ansiosos compulsivos, nesses comedores compulsivos, o alimento, né, ele é ingerido de uma maneira voraz, né, então de uma maneira sem promover essa saciedade, tudo. E se você pensar o uso do celular, só muda. Em vez de alimento, uma pessoa ansiosa, ela usa o celular. Eu estou falando do celular porque é o que está à mão da gente, é o mais frequente. Ele é usado de uma maneira ansiosa também, de uma maneira voraz, né? Então, isso, você tem o mesmo tipo de vício, vamos dizer, em comida ou em qualquer outro tipo de droga, você pode ter por celular. Isso já é sabido, já tem grupos de estudo e pesquisa e de apoio a pessoas viciadas em aparelhos eletrônicos, né? Aparelhos celulares e tudo. O vício, ele aciona uma área do cérebro que é a área do prazer. Então, vamos pensar na hora da alimentação, depois desse jeito delicioso que a Patrícia descreveu ali, que eu já estou com vontade de comer uva passa. Vou sair do programa, vou fazer o teste, viu, Patrícia? Né? Então, assim, o cérebro se prepara para esse tipo de alimentação. E ao invés disso, você usa isso para o celular, desvia para ver mensagens ou para ver fotos, o que quer que seja, para jogar. Então, você transfere, né, para o aparelho o vício, né? E com isso você aciona o seu centro de prazer de uma maneira errada, né? Você nutre o seu cérebro com o prazer do uso do celular e não com o prazer da alimentação. Então, há uma substituição. Não é? Então vou emagrecer? Não vai, porque você vai continuar comendo, porque há uma necessidade fisiológica de alimentação, de nutrição, e além disso você vai estar viciando no uso inadequado do celular. Tem algum impacto neurológico para a vida desse indivíduo, se ele fica fixado ou preso nessa atenção dividida entre o comer e a tecnologia? Sim, além do aumento da ansiedade, porque não sacia, né, nem a fome, vamos dizer, e nem o que ele busca no celular. E ele não está desenvolvendo todo esse outro lado aí de ampliação, né, do cérebro, de percepção de sabores e de justamente ser um momento de troca, de encontro. Então, pensando numa alimentação em família ou entre amigos, né? Então, assim, a troca de olhares, você olhar o prato do outro, enfim, essa troca que acontece, né, no momento é roubada, né? Fica centralizada num aparelho que não te desenvolve nada além do que aquela atenção ali, ou pior, traz o estresse, porque se você está trabalhando supostamente ali com o seu aparelho celular enquanto você come, né, então a gente sabe, bem conhece os problemas do estresse. Então, o que o estresse faz, o hormônio do estresse, tudo que atrapalha, né, a nutrição, a alimentação. Na questão biológica, orgânica, quais podem ser os danos para esse indivíduo, hein, Patrícia? Primeiro de tudo, se ele continuar dividindo a atenção dele entre o comer e fazer tudo, todas as outras, assistir televisão, ou falar ao telefone, ou mexer no tablet dele, ele vai conseguir
consumir um volume muito maior de comida do que ele precisa. Então, ele vai fazer o ganho de peso. Junto com o ganho de peso, vai vir toda a cascata das comorbidades, né? Diabetes, hipertensão. Esse é o dano. Tem um estudo, ele não é muito novo, que mostra que o obeso que assiste TV, mas de vez em quando ele levanta para mudar o canal, ele é menos obeso do que aquele que assiste TV com controle remoto. Mas qual TV não tem controle remoto, Hoje não é? em dia, né? Antes a gente corria para atender o telefone, né? Hoje a gente nem precisa mais, o telefone já está muito próximo da gente. Então, ele consegue falar ao telefone, ele consegue continuar com a atenção desviada na conversa e começa a comer, né? Então, esses são os efeitos. É o ganho de peso, né, descontrolado, junto com o ganho de peso vai vir todas as comorbidades da obesidade. Tem a outra ponta, por exemplo, a perda de peso, as pessoas ficam tão ali viciadas naquela tecnologia que deixam de comer também? Ou isso é mais raro? É mais fácil a gente observar o caso da obesidade, o ganho de peso, nessa circunstância da tecnologia aí? É mais raro. O mais comum é o ganho de peso. Fica a dica. Bom, no Mentalistas dessa semana a gente está falando sobre alimentação e tecnologia e diante de tudo isso as pessoas engordam e emagrecem. E todas as dietas inimagináveis você encontra também na internet. Uma delas, da modinha aí, é a chamada jejum intermitente, o jejum intermitente. A gente quer saber um pouco mais sobre isso, inclusive é tema da capa da revista Mente e Cérebro deste mês, conversando agora com a psicóloga Gláucia Leal, que é editora da revista Mente e Cérebro, e vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto pra gente. Tudo bem, Gláucia? Oi, Camila, tudo bem, sim. Eu achei interessante, né, você falou que é da moda, né? Na verdade, o jejum intermitente, ele está presente na história da humanidade. A gente pode pensar mais em um resgate do que numa moda. O jejum está presente em inúmeras religiões, o jejum é usado em práticas religiosas, diferentes conotações. Tem os judeus, por exemplo, eles têm datas fixas para o jejum. No cristianismo, né, há longos períodos de jejum, atualmente já não, mas historicamente, 40 dias antes do Natal, nos dias antes do advento de Páscoa. Enfim, mesmo no budismo, tem algumas tradições budistas que os monges só se alimentam até o meio-dia. Claro que o objetivo não é perder peso, né? Mas quando a gente fala em jejum hoje, uma das questões que se aborda é a importância para uma vida mais longa e mais saudável, e não simplesmente para a perda de peso, né? E não necessariamente para a perda de peso. Existe algum efeito prático no cérebro desse jejum intermitente? Quer dizer, o indivíduo fica mais esperto ou ele fica mais lento? Tem algum efeito prático, do ponto de vista até psíquico desse indivíduo, se ele faz o jejum intermitente? O que as pesquisas falam sobre isso, hein, Gláucia? Camila, ainda é muito recente tudo isso, tá? Em termos de pesquisa mesmo e de comprovação. Um dos problemas é que atualmente a gente tem pouquíssima coisa com humanos, praticamente não tem pesquisas com seres humanos ainda nessa área. Tem uma coisa ou outra, mas não é suficiente para ter uma conclusão. O que se sabe hoje, o que os cientistas estão descobrindo, é que abster o organismo de alimentos por alguns períodos pode ajudar a combater depressão e estimular a reciclagem dos neurônios. O que isso significa? Que a gente fica com menos matéria que pode ser prejudicial neurologicamente, inclusive para o surgimento de doenças graves, neurodegenerativas, que hoje é uma preocupação muito grande, o Parkinson, Alzheimer, porque as pessoas estão vivendo muito mais e as doenças também, obviamente, estão aparecendo. Né? A média hoje de vida do brasileiro está, se não me falha a memória, de acordo com o IBGE, está em torno de 74 anos, aproximadamente. Né? Então, se a gente pensar que uma criança que está nascendo agora, em 2017, vai chegar mais ou menos facilmente aos 100 anos, se tiver uma vida relativamente
confortável, saudável, com acesso a medicações, a tratamento médico. Então, a gente pode pensar o quanto as doenças podem ser assustadoras, porque elas estão muito mais presentes, justamente porque a gente tem mais tempo para desenvolvê-las. E alguns estudos com animais estão revelando que, na prática, ficar sem comer, não totalmente, e não é todo mundo que pode, né? As pessoas alertam, os médicos, os especialistas alertam que é preciso um acompanhamento médico, e se sabe pouco ainda, vamos deixar isso muito claro. Mas é possível que esses períodos sem alimentação possa fortalecer a memória, aumentar a vitalidade, e aí diminuir os sintomas de demência, como a gente estava falando, né? Mas, assim, é muito importante que a gente deixe claro que a privação não é um consenso entre os médicos, entre os pesquisadores, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito de como fazer esse jejum, como seria mais adequado essa dieta. Inclusive, alguns médicos, eu conversei com um médico aqui de São Paulo mesmo, da Faculdade de Medicina, e ele disse que, ele foi muito categórico, ele disse que, em princípio, faz mal ficar sem comer, que não é para ficar sem comer. Enfim, é muito ainda polêmico isso, né? Não está muito claro ainda. Essa psicóloga Gláucia Leal, que é editora da revista Mente e Cérebro. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigada, Camila. Tchau. Você ouve Mentalistas, com Camila Tulinski. Estou conversando aqui no Mentalistas com a nutricionista Patrícia Cruz, que é mestre em saúde pública pela USP, e também a neuropsicóloga Gisele Calia, integrante do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Bom, quais são as dicas que a gente pode trazer para o nosso ouvinte na questão cognitiva? Existem algumas técnicas que ele pode, por exemplo, adotar para driblar? A gente sabe que comportamento é muito difícil, às vezes, de mudar. Leva em conta uma série de situações, né? Então, você tem as questões ambientais, as pessoas que estão ao seu redor. Se a pessoa é solitária, não sei se isso potencializa também essa situação dele precisar de uma companhia, no caso da televisão ou de outras coisas, enfim. Quais são as dicas para a pessoa que está acompanhando aqui o nosso programa conseguir driblar essas situações aí que são sedutoras, né, na hora da alimentação? Olha, eu diria que seria uma aproximação gradativa com o problema, ou seja, não falar, bom, a partir de hoje eu não ligo mais o celular, porque é uma meta quase impossível. Se você, então, está percebendo que isso está te prejudicando, supostamente você já está viciado, né? Então, a sugestão, a dica seria, faça metas que você possa alcançar, porque aí você vai conseguir saciar, né, dar resultado positivo para o seu cérebro de que você foi capaz. Isso melhora a autoestima, tudo, e quimicamente é uma boa informação. Então, por exemplo, hoje eu vou usar só metade do tempo o meu celular durante a alimentação. Quer dizer, alguma coisa que você possa conseguir. E tente isso algumas vezes, até que você vá ampliando. Bom, aí agora no dia seguinte ou na semana seguinte, eu já vou ficar mais 20 minutos sem mexer no celular, não vou nem ligar. Até que você consiga, sei lá, deixá-lo no escritório, se você estiver saindo no horário de almoço. Ou até que você consiga nem tirá-lo da bolsa, né? Então, essa seria, assim, uma primeira atitude, né, de você procurar mudar o seu comportamento gradativamente. Tem casos que aí precisaria fazer um trabalho multidisciplinar, talvez uma pessoa que esteja no pé na impulsividade ou no vício de internet e um pé na alimentação compulsiva, talvez um trabalho multidisciplinar pode ser adequado? Com certeza, com certeza. Eu estou falando assim de casos como, sei lá, o meu, né? Quer dizer, pessoas que aproveitam o horário livre, que seria da alimentação, para também pôr em dia todas as mensagens de WhatsApp, enfim. Então eu estou aqui, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, mas enfim. Então, assim, é uma medida de aproximação mesmo gradativa. Agora, quem está num estágio mais avançado, obviamente,
obviamente, isso seria a próxima dica, procurar uma ajuda especializada, quer dizer, não ter vergonha de procurar, porque possivelmente a pessoa que você vai procurar também já passou por isso, porque hoje é uma coisa difundida, né, disseminada, né? Se você vai em qualquer restaurante, qualquer reunião de família, você vê todo mundo com o seu aparelho celular do lado. Então já deixou até de ser feio, né? Antes era uma coisa assim, eu tinha pudores de ligar o celular no meio de um almoço, hoje em dia já se tira foto, já se manda mensagem. Então é um risco, um vício coletivo. E Patrícia, fiquei curiosa aí para as pessoas que já estão tentando adotar uma vida saudável, estão com sobrepeso, mas tem esse aditivo das tecnologias, televisão, entre outras, né? Quais são as dicas aí valiosas que você pode dar pra gente, do ponto de vista nutricional? Tem algumas estratégias, hein? Tem. Em relação à televisão, eu peço para a pessoa, no consultório, para o meu paciente, escolher um canto da casa para fazer a refeição. Então, ele diz assim, a sala de jantar. Na sua sala tem televisão? Tem. Então, não. Né? Então, daí eu vou conduzi-lo a escolher a cozinha. Ele vai fazer a refeição na cozinha, longe da TV. Se ele já está muito viciado nisso, então eu peço para que ele consuma o prato salgado, então faça quase toda a refeição na cozinha e ele pode comer a sobremesa em frente da TV. Ah, que beleza! Então, terminou o prato, daí agora você vai para frente da TV comer a sua sobremesa. Que é um pouco dessa lógica gradativa, né? Exatamente, Que a doutora dessa falou. lógica gradativa. Porque radicalizar, às vezes é difícil, né? Sim, ele não mantém, não é? Não mantém. Ou senão ele come em pé. Ele come um pouquinho na cozinha, um pouquinho... Já aconteceu isso? Relato de paciente, já aconteceu. Patrícia? Ele come em pé, ele come um pouquinho na cozinha, um pouquinho. Ou senão ele também não dá atenção. Então, ele aumenta o volume da TV, ele está comendo na cozinha, mas ele está prestando atenção no som da TV. Então, não, é TV desligada. Então, a gente tem que orientar, é sem TV ligada. Em relação a celular... em restaurante, por exemplo, eu peço para fazer uma pilha. Se vai almoçar com mais pessoas, coloque faça a pilha de celular. E ninguém pode pegar o celular até que termine a refeição. Mas até mesmo os profissionais caem em cilada, né? Eu tinha um paciente que estava muito disperso com a dieta, né, com o plano alimentar, e eu pedi para ele fazer um diário alimentar. E ele fazia o diário alimentar aonde? No celular. No celular. Tirava foto, me mandava. E era uma pessoa que dividia toda a atenção dele do ato de comer com o celular. E daí eu tive que imprimir, fazer diário alimentar mesmo em papel. Então, a dica que eu dou é fazer uma pilha de celular na mesa, deixar ali o primeiro que pegar, vai pagar a conta, ou vai ter que pagar a sobremesa para todo mundo, né? Se for criança ou se for família, né? É essa dica que eu tenho dado. Ou senão vai fazer no intermediário, come primeiro a salada e depois pode ler uma mensagem, né? Come primeiro come o prato salgado, depois pode ler outra mensagem, e assim vai. Você citou a questão das crianças, acho que vale a pena fazer uma parte com relação a isso, né? Porque as crianças, elas são muito influenciadas, e obviamente, pelos pais, e que conduzem toda a alimentação dentro de casa. Na escola isso é muito mais difícil, mas em casa, os pais têm esse poder de poder tirar o celular, desligar a televisão. Agora, quando a família inteira já está... né, nesse ambiente de comer, assistindo TV ou comer, vai ficar mais difícil, não é? Fica bem difícil, porque tem aquela expressão, é tão difícil quanto tirar um doce de uma criança. Eu acho que hoje em dia já dá pra gente dizer, é tão difícil quanto tirar um celular de uma criança. Então, se você já tentou tirar o celular de uma criança quando ela tá brincando, é um escândalo que a gente ainda, como adulto, tem pudores de fazer, mas na verdade é o que alguns adultos têm vontade de gritar, porque não é para mexer no celular, né? Então, assim, depende de uma energia dos pais, né, que poucos pais têm, até porque é o exemplo. Então, na verdade, o que a criança vê? O pai com o celular. Como ela não tem uma referência do que é trabalhar, então é pouco produtivo você dizer para a criança, eu estou trabalhando. Não, você está com o celular na mão, e celular para ela é brincadeira, né? Então, e fica uma mensagem dupla ali. Então, o que é esse trabalhar, né? Então, isso é muito importante, quer dizer, que os pais consigam essa força de autoridade, que hoje em dia também está em queda, né? De tirar do filho, não, isto é prejudicial.
né? É muito prejudicial para você, para todos nós, ficarmos com o celular durante a alimentação. Então, exige uma energia muito grande dos pais, né? Então, quando chega uma criança no meu consultório viciada em celular, obviamente ela é a vítima, né? Ela é a vítima. Quem é o responsável são os pais, né? No caso da criança, para você mudar essa dinâmica do cardápio, das famílias, você tem que envolver a família inteira, Patrícia? Como é que é esse trabalho com os pequeninos, hein? Começa pela família, porque a criança não tem poder de compra, ela não vai ao supermercado, ela não vai à feira, ela não prepara a comida dela. Então, a gente tem que sensibilizar pai e mãe. Se os pais não fizerem, né, se eles não melhorarem o hábito alimentar, a criança não vai chegar à mesa dessa criança, né? Um arroz com menos gordura, uma carne picadinha, uma verdura, um legume. Então, é um erro a gente culpabilizar a obesidade infantil começando pela criança, né? Isso é culpa do pai e da mãe. Né? Às vezes, né? Meus filhos não comem salada. Você põe salada? Não, ele não come. Mas você dá? Então ele não come porque eu não dou porque ele não come. Né? Criança é curiosa, tem que oferecer todos os dias, em todas as refeições. Uma hora ele vai comer, né? Uma hora ele vai dar uma garfadinha. Né? Hoje ele dá uma garfadinha, amanhã 2, e depois, em breve, ele vai estar comendo tudo. Né? Então, precisa começar sempre pela família. Né? E ser mais rígida mesmo. Não compre, não tenha em casa. Né? Porque se tiver, ele vai ter desejo de comer. Né? Não use o celular à mesa quando você estiver com seu filho, porque ele também vai usar. Exemplo é tudo, né? Sim, a todo instante. Muito bem, agradeço a participação da nutricionista Patrícia Cruz, que é mestre em saúde pública pela USP. Muito obrigada pela presença, viu, Patrícia? Muito obrigada, Camila. E também a participação aqui no Mentalistas da neuropsicóloga Gisele Calim, integrante do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Gisele, foi um prazer recebê-la novamente, viu? Muito obrigada, prazer pelo convite, por ter vindo também, viu? Até uma próxima. Até uma próxima. O Mentalistas desta semana fica por aqui. Lembrando que você pode ouvir esta e todas as outras edições aqui no portal estadão.com.br. Apresentação e produção de Camila Tulinski, editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.